pessoal, tudo certo? Hoje iremos trabalhar com indicadores de liquidez. É um momento importante da nossa disciplina, a gente começa a discutir indicadores de contabilidade. Na aula passada a gente falou sobre o tripé de análise, onde a gente destaca a situação financeira, a situação patrimonial e a situação econômica. A situação financeira tem a ver com a capacidade de pagamento, se eu tenho ou não tenho condições de honrar com os meus compromissos. A gente vai trabalhar os indicadores de liquidez hoje que tem a ver com essa situação financeira da empresa. A situação patrimonial tem uma relação entre o que eu tenho e o que eu devo. Tá? Na próxima aula trabalharemos os indicadores de endividamento que dizem respeito à situação patrimonial. E a situação econômica diz respeito ao meu desempenho, né? Minha capacidade de lucrar, minha lucratividade, minha margem de lucro, meu retorno. Então, mais para frente também vamos trabalhar com indicadores de situação de econômica e patrimonial. Hoje a gente vai trabalhar com a situação financeira, ou seja, se eu tenho ou não tenho condições de honrar com os meus compromissos. O indicador mais clássico que existe dentro da análise das demonstrações contábeis é o indicador de liquidez corrente. Ele basicamente é liquidez corrente, ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. Então, dá um exemplo aqui só para a gente ilustrar. Eu tenho uma empresa com 120 milhões de ativo circulante, 100 milhões de passivo circulante, dá um indicador de R$ 1,20. O que quer dizer esse indicador? Quer dizer que a empresa tem R$ 1,20 de curto prazo para cada real de dívida também de curto prazo. Então o número 1 acaba sendo uma referência, né? Se ela está próximo de 1 ou se ela está acima de 1, significa que ela tem mais reais realizáveis de curto prazo do que dívidas de curto prazo. Agora, deu acima de 1, é uma certeza que ela vai conseguir honrar com seus compromissos? Não. Não por quê? Porque esse indicador tem uma série de limitações que a gente vai discutir. Uma limitação. Dentro do ativo circulante, eu tenho, por exemplo, recebíveis que eu só vou receber em dezembro. E eu posso ter dentro do passivo circulante obrigações que eu tenho que pagar em janeiro e fevereiro. Então, como a gente faz um corte de um ano do ativo circulante e passivo circulante, eu não estou considerando os vencimentos dentro desse um ano. Então, pode me dar uma falsa sensação de tranquilidade financeira. Então, é um indicador que pode me mostrar uma situação, mas não vai me dar uma certeza, ele vai me dar uma tendência. Então, se deu acima de 1, a gente considera esse indicador positivo, mas não é uma certeza que a empresa vai honrar com seus compromissos. Uma outra questão importante, dentro dos ativos circulantes, que a gente usa para calcular a liquidez corrente, tem várias contas. Muitas vezes uma conta muito expressiva é a conta de estoque. E a conta de estoque, via de regra, primeiro tem que ser vendido para depois ajudar a pagar as contas. Dificilmente vai pagar uma conta com estoque. Tem em casos de descontinuidade, em casos de exceção. Mas, via de regra, tu tem que primeiro vender teu estoque para depois utilizar ele para pagar suas contas. Isso é uma limitação importante. Então, às vezes, a empresa tem uma liquidez corrente alta, mas ela tem muito estoque. Para sanear essa dificuldade, né, lembra que a gente sempre fala que o indicador é uma vela num quarto escuro. Ele não ilumina tudo, mas ele ilumina um pouco. Então, para sanear essa limitação do indicador, a gente vai trabalhar um outro indicador. É uma outra vela que vai ajudar a iluminar uma outra questão, que é a liquidez seca. O nome é um dos piores nomes que eu considero, né? Porque é líquido, mas é seco ao mesmo tempo. O que ele quer dizer com essa liquidez seca? O seco é o sem estoque. Ele é um indicador exatamente igual ao que a gente viu, só que ele exclui o estoque. Então, a liquidez seca é ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. É a mesma empresa, 120 milhões de ativo circulante, 100 milhões de passivo circulante, só que ela tem 15 milhões de estoque. Então, eu tiro o estoque do ativo circulante e vou chegar em 1,5. O que quer dizer esse 1,5?
que a empresa tem R$ 1,05 de bens e direitos do curto prazo, excluindo o estoque, para cada real de dívida de curto prazo. Então, independente das vendas dela, daquele período ela tem condições de honrar com seus compromissos. Claro que aquela limitação da tempestividade, do corte de um ano, que a gente falou lá da liquidez corrente, permanece aqui. Então eu posso ter recebíveis ali para receber, duplicados para receber em dezembro e contas para pagar em março. Mas a questão do estoque, ele é mais conservador, porque ele exclui o estoque da base de cálculo. Agora, o que é mais importante? Conseguir interpretar eles de forma conjunta. Então, olhei a liquidez corrente, deu positivo. Vou para a liquidez seca. Olhei a liquidez seca, deu positivo. Continuo analisando. Agora, se a liquidez corrente foi positiva e a seca deu um número muito baixo, o que significa? Significa que a capacidade dessa empresa de honrar os seus compromissos está diretamente relacionada à sua capacidade de girar os seus estoques. Quer dizer que essa empresa vai pagar suas contas, sim ou não? Depende de ela conseguir girar o estoque. Essa é a interpretação que a gente faz, certo? Mas tanto a liquidez corrente quanto a liquidez seca, elas olham exclusivamente para o curto prazo. Faz até algum sentido porque é no curto prazo que as contas são pagas, certo? Elas são mais preocupantes para a capacidade de pagamento. Mas se eu só olhar o curto prazo, eu vou ter uma visão míope, eu não vou ter uma visão de longo prazo da empresa, eu só vejo o que está perto. Então, o outro indicador que a gente vai trabalhar, ele tenta sanear essa limitação, esse problema dos indicadores de curto prazo. Então, a liquidez geral, como o nome está falando, ele vai pegar geral. Então, em cima, eu considero o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo. Esse ativo realizável a longo prazo é um grupo dentro do grupo do ativo não circulante, certo? E ele divide pelo passivo circulante somado ao passivo não circulante. Então, todas as obrigações de terceiros que a empresa tem. Então, aqui, um exemplo para ilustrar. 120 milhões de ativo circulante, mais 30 milhões de ativo realizável a longo prazo. O parênteses é importante, principalmente no Excel, porque senão ele vai fazer a divisão primeiro, antes da soma. Embaixo, passivo circulante, 100 milhões, mais passivo não circulante, 150 milhões. 150 dividido por 150 dá R$1. O que quer dizer esse R$1? É que a empresa tem R$1 de ativos realizáveis para cada real de dívida que a empresa tem. Então, se olhamos os três indicadores de liquidez e os três foram positivos, a gente pode concluir que a situação financeira da empresa é positiva, considerando as limitações dos indicadores. Agora, se eu olhei o indicador de liquidez corrente deu positivo, o indicador de liquidez seca deu positivo, e o indicador de liquidez geral deu um número muito baixo, né? O que eu vou interpretar? Eu vou interpretar que a dificuldade dessa empresa está no passivo de longo prazo, no passivo não circulante. Então, o que é a primeira coisa que eu vou ter que ver? O quão longo é esse prazo? Porque às vezes é um passivo não circulante que ela vai pagar em 30 anos, 50 anos. Então não é tão preocupante. Mas às vezes é um passivo não circulante que ela vai pagar em 3 anos. Daí já é preocupante esse número do baixo. Então a gente vai pegar as notas explicativas e observar, tentar detalhar esse não circulante para tentar entender melhor essa situação da empresa. Quando a liquidez geral for muito baixa, tendo os outros indicadores elevados, certo? Então aqui, com relação à liquidez, vimos liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. A corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. A seca é igual, só que exclui o estoque. E a geral, ela também pega os ativos e os passivos de longo prazo. Certo? Com isso, pessoal, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.